nunca dei muita importância ao acordo ortográfico, dei só aquela importância que achei que havia muitas coisas que eu não compreendia e que provavelmente não ia não me apetecia estar a aprender não sei quantas coisas de novo, e por isso sempre defendi que devia haver a possibilidade de escrever das duas formas. Quem quisesse aderia, quem não quisesse não aderia, e portanto, se isto corresse bem, havia uma altura em que toda a gente deveria estar a escrever de nova maneira. Agora, fui à procura um bocadinho de ver este processo todo, e deixa-me começar por uma coisa que não resisto, que é assim: quando isto foi assinado, penso que foi em 2009, pela CPLP, todos os membros da CPLP, era ministro o José António Pinto Ribeiro, ministro da Cultura, que na altura, governo de José Sócrates, mas isto passou por muitos governos, portanto agora aqui não é, e que disse: bom, isto agora vai ser ratificado pelos membros todos da CPLP, e a partir daí temos o instrumento necessário, estou a citar, para na ONU fazer com que o português seja uma das línguas de trabalho. Passaram a 15 anos. Quer dizer, desde a ratificação um bocadinho menos. Mas, primeiro que tudo, há aqui uma confusão entre línguas de trabalho e línguas oficiais. Na ONU há mais línguas oficiais do que línguas de trabalho. As línguas de trabalho são só duas, francês e inglês. E que tem um pouco a ver com o nascimento, com línguas que são, de alguma forma, mais línguas francas. Eu diria que hoje o espanhol já ultrapassou o francês, mesmo como língua digamos, no sentido de muitas pessoas não nativas da língua a falarem, mas a língua que de facto é a língua franca do mundo hoje é indiscutivelmente o inglês. Para teres uma ideia, há 380 milhões de nativos de inglês e 1.355 para qual é a segunda linguagem. Portanto, quer dizer que no total é 1.500 milhões de falantes de inglês, o que a coloca claramente à frente, mesmo da segunda língua mais falada, como imaginas, é o mandarim chinês, não é? Atenção, que o mandarim depois tem problemas, o mandarim e os chineses têm problemas, porque a escrita é a mesma, a ortografia, se quiseres, é a mesma, mas depois, se um cantonês e um habitante de Pequim, às vezes precisam de falar em inglês entre eles para se entenderem, porque é muito diferente. E depois aparece em terceiro lugar uma língua do que ninguém falamos, que é o indiano. Uhum. Portanto, mas que de facto já vai também ela e atenção, o indiano não é a única língua da Índia. Portanto, o hindi, se quiseres, preferires. E aqui também temos uma proporção muito, muito variada. O espanhol aparece a seguir. Portanto, o português, por esta lógica, por esta coisa, aparece apenas em oitavo lugar. Portanto, em oitavo lugar, como primeira língua. Como total de falantes, sobe um bocadinho. Mas o francês, e já não estamos muito longe do francês. Um dia destes, como primeira língua, já passámos o francês há muito tempo, mas de largo, não é? Portanto, e o francês é uma língua de trabalho, mas como no total entre primeira e segunda língua, o francês ainda continua a estar à frente, porque o francês em muitas regiões continua a ser ensinado, portanto tem essa característica de língua franca. Nas Nações Unidas, depois, como línguas oficiais, há o árabe. O árabe, a nível global, está claramente também, digamos, à nossa frente, portanto é a quinta língua do mundo. O espanhol, portanto, o chinês e o russo. O russo está cá para baixo. O russo vem atrás de nós. Todas as outras estão à nossa frente. O russo vem atrás de nós, mas tem a ver com geopolítica, como é óbvio, não é? Com a altura em que isto foi definido. Mas o importante aqui não foi, obviamente, por causa do acordo ortográfico, que nós passámos a mudar o nosso estatuto nas Nações Unidas, sobretudo como língua de trabalho, que, como te disse, são só duas. Depois as línguas oficiais é uma coisa mais formal. Mas dito isso, que é enfim, nas minhas pesquisas foi aquilo que eu fui ver por curiosidade, enfim, o que é que tinha acontecido.
aquilo que me surpreendeu mais e que me contrariou mais, aquilo que era para mim, apesar de tudo, uma ideia adquirida, eu tinha ideia que, apesar de tudo, e agora já percebemos que não é assim, tinha havido alguma unificação da forma de escrever entre Portugal e o Brasil. Bem, há quem defenda que houve até maior separação. Sim. Que em alguns casos houve mesmo maior separação. E há um número enorme de palavras, e quando digo um número enorme de palavras, é que ou pela consoante muda ou pela acentuação, se escrevem de maneira diferente em Portugal e no Brasil. Se continuaram a escrever de maneira diferente. Se somarmos o conjunto das duas palavras, estamos a falar de uma em cada 50 palavras. Uma em cada 50 palavras, sensivelmente 2%, continuam a escrever-se de modo diferente em Portugal e no Brasil. Só para dar algumas ideias de algumas que nós às vezes, como portugueses, temos alguma dificuldade em entender que é assim. Por exemplo, os brasileiros escrevem úmido sem H. Os brasileiros escrevem xixi com 2 X. Os brasileiros escrevem miçanga com C cedilhado. A sério? Ainda, isto é... Ainda. Confirmaste que é mesmo assim? Pronto, haverá coisas que poderão mudar, por exemplo, eles continuavam a escrever Sintra, onde eu vivo, com o C, que nós, em vez de S. Eu não sei quando é que Sintra deixou de se escrever em Portugal, deixou de se escrever com o C, passou a escrever-se com S, porque o som é o mesmo. É como, desculpa introduzir aqui, Bussaco, já vi escrito das duas formas, com 2 S, só com C cedilhado. Com C cedilhado. Mesmo lá. Olha, mas mesmo lá já vi com C. Sim. Sim. Pronto, e há palavras que até se pronunciam de maneira diferente. Por exemplo, nós pronunciamos amnistia. Portanto, e os brasileiros pronunciam anistia. Não leem o M. Portanto, embora o escrevam ou não? Escrevem sem M. Escrevem sem N. Sem M. E há uma quantidade de outras, por exemplo, omnipotente, para os brasileiros é onipotente. Portanto, há coisas que já evoluíram de forma bastante significativa, por isso é que há uma em cada 50 palavras, e como a regra é, de alguma forma, escrever como se lê, portanto, isto não vai mudar. Sendo que não vai convergir. Não vai convergir nunca. Agora a questão é isso um problema? Impedirá isso que a língua se afirme internacionalmente, independentemente de se chamar português ou brasileiro? Eu creio que, se olharmos para a experiência de outras línguas, não sei se isso vai acontecer. Mais uma vez, um tema que eu não tinha ideia é que nós temos um número. Hoje muitos de nós dependemos dos corretores ortográficos e dessas coisas. Portanto, em Portugal há 2 corretores ortográficos, portanto, na internet, aqueles que nós vemos, para o português, não é? Portanto, e alguns aceitam-nos naturalmente, se googlarmos percebemos que podemos escrever das 2 formas, mas para o inglês já há 6. Sim. E para o francês ainda há mais, parece que há 8. Portanto, isto é, línguas que já se tornaram de alguma forma línguas francas, são línguas que não andam obcecadas com este problema. Quer dizer, eu muitas vezes faço buscas de livros em inglês e eu nunca fui verificar isso, confesso. Quando compro um, não compro 2. Portanto, mas uma das coisas que noto é que a edição feita nos Estados Unidos e em Inglaterra são, às vezes, por casas editoriais completamente diferentes. E não estou a falar de traduções, estou a falar de livros escritos em língua inglesa. Portanto, depois de eu ver isto, eu sabia que havia diferenças, e nós sabemos que se lermos um New York Times é diferente de ler o Guardian ou ler o Telegraph. Encontramos por vezes palavras diferentes, e apesar de eu não ter a fluência no inglês para estar a detectar isso com facilidade. E isso não é um problema para, ponto 1, ser de facto a língua franca do mundo, portanto, aquilo que maior número de pessoas no mundo falam, nem para, quer dizer,
para saber quem é que edita o quê, não é? E depois, de facto, a ideia de que nós íamos entrar no Brasil, há sempre essa ideia em Portugal, nós somos um mercado pequeno, portanto resolvemos os nossos problemas se formos para o Brasil. Portanto, quer dizer, então nesta indústria dos mídias já ouvi esta história tantas vezes, tu deves também ter ouvido, então as televisões davam sempre, vamos fazer novelas, depois vendemos as novelas no Brasil, depois a novela chega ao Brasil, tem que ser dobrada. Porque senão eles não entendem. Os atores portugueses que vão trabalhar no Brasil têm que abrir as vogais e os tem que abrir. Há uma coisa que muitos de nós já vivemos, com certeza. As grandes diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são, a primeira de todas, na minha perspectiva, eu não sou linguista de maneira nenhuma, é a forma como eles pronunciam as vogais. Ele fala lá, Nuno. O Nuno Pacheco acabou de chegar. Nuno Pacheco acabou de chegar. É a forma como eles pronunciam as vogais. Portanto, nós temos tendência para fechar o som das vogais e isso torna qualquer estrangeiro que venha aprender português, é muito mais fácil para ele aprender o português do Brasil do que o português de Portugal, mas não tem a ver com ortografia, tem a ver com nem com significado de palavras, com o vocabulário, porque obviamente que há coisas, quer dizer, nós dizemos autocarro, eles dizem ônibus e portanto não vamos passar a dizer as coisas de formas diferentes, e se formos para Angola acho que a palavra ainda é outra agora, machimbombo, acho eu que é machimbombo, portanto, e mesmo aqui em Portugal a gente sabe que há palavras que significam uma coisa no Alentejo e outra coisa no Norte, quer dizer que não existem sequer noutras regiões do país e vice-versa. Portanto, há uma canção, já não sei de quem é o cantor, que inclusivamente vai brincando com isso, usando várias vezes termos que são termos regionais em Portugal. Isso não é o problema. Portanto, por isso, olha, eu nunca fiz nenhum daqueles abaixo-assinados, mas houve muitos. E alguns bem fundamentados, e por pessoas que até são grandes escritores, portanto, e até grandes tradutores. Recordo-me, por exemplo, que uma das pessoas que mais bateu por isto foi o Brás Cassa Moura, que era, além de um poeta, era um dos melhores tradutores. Ele traduziu, por exemplo, coisas do italiano para português e italiano complicado, o Inferno de Dante, por exemplo, a merecer prémios, portanto, era... E eu, portanto, creio que andamos aqui anos e anos a debater isto e só complicamos, porque no fim do dia, se ficarmos com uma em cada 50 palavras, andámos isto tudo a discutir isto, para no fim haver uma em cada 50 palavras que se escrevem de forma diferente, que continuam, algumas passaram a escrever-se e outras continuam a escrever-se de forma diferente, e eu se calhar estou a dizer isto por defeito, se calhar ainda é mais, em Portugal e no Brasil, que é quem domina esta discussão, não é? Foram sempre as academias portuguesa e brasileira que trataram do assunto. Sinceramente não sei bem porque é que complicámos tudo quando não era necessário. Agora, de vez em quando é preciso fazer aquilo, por exemplo, que foi feito em 1911, para simplificar uma série de regras, no caso do português, e que foi feito noutras ocasiões, e há coisas que evoluem. Eu, por exemplo, se quiseres dar uma coisa neste acordo, que apesar de tudo acho positivo, que é, nós passamos a poder usar outra vez o W e o Y e o K, que tinham desaparecido do nosso abecedário, porque já não sei em quais das reformas anteriores, mas com a entrada de palavras vindas sobretudo do inglês que utilizam estas letras, era estranho andar sempre a arranjar uma forma de as substituir ou de portuguesar de uma forma artificial certas palavras que não havia razão para isso. E por isso, apesar de tudo, não vejo tudo como negativo. Agora, nós vamos viver assim e vamos continuar a ter, como eu diria, era bom que pelo menos alguns daqueles casos muito evidentes de disparate pudessem ir sendo corrigidos, quer dizer, porque isto, se estamos com uma língua viva, a forma como ela se pronuncia, escreve, o seu próprio vocabulário vai evoluindo. E, portanto, em vez de estarmos preocupados e a gastar tempo com estas obsessões de uniformizar, devíamos permitir que nos aconteça aquilo que sempre aconteceu, que é
todos os anos se acrescentam novas palavras e se de uma forma genérica, eu acho que as palavras devem se escrever de forma mais possível, parecido com a forma como se pronunciam. Também sei que as palavras, muitas delas têm uma história e essa história é relevante.